Então abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. 1 Samuel 1, 11. Enquanto você procura aí 1 Samuel 1, 11, o que eu vou falar aqui, através da história de Ana, tem como base o que aconteceu no jardim, porque eu estudo muito sobre o jardim do Éden, muito sobre a criação, porque eu acho que muita coisa muitas respostas eu tiro do que aconteceu lá no jardim, no princípio, porque é o início. Para a gente entender o presente, a gente precisa entender o início. Então, o que acontece com Adão? Adão, ele vivia num ambiente de reino, porque tudo funcionava no jardim perfeitamente. E aí agora o homem peca. Quando o homem peca, o plano original de Deus é desconfigurado ali em Adão. Então as coisas começam a acontecer de forma ao contrário do que Deus tinha planejado, porque o pecado de Adão desconfigurou ele. Então ele deixou de ser quem ele era, tanto que Deus pergunta: Adão, cadê você? Quando Deus pergunta cadê você, ele não está falando de algo, de uma geografia. Ele está dizendo: quem é você agora, Adão? Quem você se tornou? Aonde você foi parar? Olha quem você se tornou. Você deixou de ser quem você era e você se tornou outra pessoa por causa do pecado. Então a Bíblia diz que Jesus é o nosso segundo Adão. E toda vez quando a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão, então eu comparo ele com o primeiro. E aí Jesus fala assim: olha, mas buscar em primeiro lugar o que, irmãos? O reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então em Jesus a gente pode ser... Aquilo que a gente perdeu em Adão, a gente pode recuperar em Jesus, porque Jesus quer trazer de novo o seu reino. Ele quer de novo que você viva o reino de Deus. Adão vivia o reino de Deus na terra, e aí foi perdido por causa do pecado, e agora a gente consegue se reconfigurar em Jesus. Quando Jesus ressuscita, você percebeu já, irmão? Eu falei aqui no primeiro culto, parece ser uma forçação de barra da minha parte, né? Pensar desse jeito, mas você já percebeu que quando Jesus ressuscita, ele é confundido com um jardineiro? Por que ele é confundido com um jardineiro? Eu falei aqui, a gente tem que comparar ele com o primeiro Adão, porque Adão era jardineiro. Deus criou Adão para ser um jardineiro, para cuidar do jardim. E o que o jardineiro faz? Ele semeia, ele cuida, ele poda, ele colhe. Então Jesus está dizendo, pelo menos para mim, ele está dizendo assim, ó, eu fui confundido com o jardineiro, porque o primeiro jardineiro tirou o homem do jardim, e o segundo trouxe o homem de volta para o jardim. Jesus quer fazer nele você ser reconfigurado, você se tornar nele, para você viver muita coisa que Adão perdeu. Você acredita nisso, irmão? Então hoje eu quero pregar uma mensagem de destino para a tua vida. 1 Samuel, capítulo 1, verso 11, diz assim, ó: e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não se esquecer da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu devolverei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Olha aqui para mim. De quem que a gente está falando aqui? A gente está falando de Ana. Então eu queria que você falasse aí para pelo menos 3.000 pessoas. Estou profetizando aqui essa manhã, glória a Deus. Você crê nisso, irmão? Eu gosto de profetizar por parábola, então fica ligado aí, que eu posso soltar uma bênção aqui e você não pegar porque não entendeu, então fica ligado. Fale aí para pelo menos 3.000 pessoas, diga para ele: a sua obediência, a sua fidelidade pavimenta o teu futuro. Isso, diga isso. Teve algumas pessoas que não falaram, então para te dar a oportunidade para falar, repita assim comigo: a minha fidelidade, a minha obediência pavimenta o meu futuro. Glória a Deus. Olha aqui para mim. A gente está falando aqui de uma mulher chamada Ana. E o que aconteceu com Ana? Ela queria ter um filho, né? E o filho era Samuel. Você lembra dessa história? Então Ana, ela ia para a igreja porque ela queria um filho. Por que é que Ana desejava um filho de Deus? Porque ela era humilhada, porque ela não podia ter, que o ventre dela era cerrado, então ela não podia gerar. E isso para mulher naquela época, irmão, era uma vergonha. Então toda mulher naquela época, ela queria dar um filho para o seu marido.
e queria dar um filho varão, porque era uma honra dar um filho varão para o seu esposo. O marido ficava logo ansioso, é menino ou menina? É menino, ele ficava todo feliz. Se fosse menina, ele falava, vamos esperar o próximo, para ver se vem menino agora. Então, ela sofria uma humilhação, porque não podia gerar. Ela queria gerar por quê? Porque um filho era um troféu naquela época. Então, quando ela vai pedir um filho a Deus, ela pede um filho menino, que era um troféu. Então, ela queria um filho para tapar a sua vergonha. Ela queria um filho para honrar o seu marido. Ela queria um filho para levantar um troféu. Ela queria um filho para ela, para se realizar, para ser uma realização pessoal. Então, ela ia à igreja, pedia, Deus não dava. Aí, um dia, uma chave é virada no coração dela. Ela vai para a igreja, mas ela não vai mais como pedinte. Ela vai à igreja agora como uma ofertante. Ela não vai mais com cabeça de quem está indo para pedir. Ela vai agora com a cabeça e com o coração de quem vai ofertar, de quem vai dizimar, de quem vai entregar para o Senhor. E aí a oração dela muda. Ela chega e diz, Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu vou devolver ele para o Senhor. Aí o Senhor diz, agora eu vou dar o filho para você. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não pode te dar nada que vai ter você. Você não pode ter nada que vai ter você. Porque se você quer algo e Deus sabe que isso que Ele vai te dar vai ter você, então Ele prefere não te dar. Porque Deus jamais vai perder você para aquilo que Ele te deu. Você consegue entender? Você não tem carro, aí você pede um carro a Deus, Deus te dá um carro. Aí você não vem mais domingo pela manhã porque você quer ir à praia. Aí Deus fala, não, eu prefiro deixar você a pé, que aí você encontra tempo de vir aqui e me servir e me adorar. Então Deus jamais vai perder você para aquilo que Ele te deu. Então antes de te entregar algo, você precisa provar para Deus, você precisa mostrar para Deus que você se tornou nele. E quando você se torna, e Deus sabe que aquilo que Ele te deu, você é capaz de devolver para Ele, então Ele dá. Então olha só, Ana está se comprometendo com aquilo que ela ainda não tem, irmão. Sabe para quem Deus vai dar riquezas? Sabe para quem Deus vai dar ideias? Sabe para quem Deus vai prosperar? Sabe para quem Deus vai entregar coisas grandes? Sabe, provisões financeiras? Para quem Deus sabe quem se tornou nele. Porque Deus só vai te dar se Ele souber que você se tornou para devolver aquilo que Ele te deu. Está parecendo o discurso da Dilma, irmão? Mas está dando para entender? Se não tiver, você fala que eu tento melhorar. Então olha, a cabeça de Ana, ela está se comprometendo com aquilo que ela não tem. Por quê? Porque Ana se tornou antes de ter, irmão. Ela se tornou antes de receber. Porque, eu estou falando de oferta aqui, eu estou falando de dinheiro, estou falando de dizimista. A mensagem é isso aqui. Deus quer te dar. Porque, irmão, a gente chega no final do ano, a gente fala assim, não, ano que vem eu vou ser dizimista fiel. Você falou isso ano passado, irmão. No final do ano passado você falou isso. E por que é que você não conseguiu ser fiel a Deus, obedecer a Deus até o final desse ano? Sabe por quê? Porque você quis se tornar. E por que é que você quis se tornar? Porque você espera receber para você entregar. Não, você tem que se tornar nele. Você não tem que virar um dizimista fiel o ano que vem. Você tem que se tornar hoje. Porque quando você se torna, Deus te entrega. Porque Ele sabe que você vai devolver para Ele. Você entende isso? Porque olha só, irmão, entenda aqui uma coisa. Você não é dizimista porque você tem emprego. Você não é dizimista porque você tem emprego. Porque você pode ficar desempregado por um ano. Um ano desempregado. 6 meses desempregado. Alguém chega para você e fala, você é dizimista? Você fala, não. Por que você fala que não é dizimista? Porque você não está trabalhando. Por que é que você fala que não é dizimista? Porque você não se tornou dizimista. Porque não é só o ato de entregar, é o ato de se tornar. Por isso você entrega. Por que você é dizimista mesmo não tendo emprego? Porque você é, irmão. Se daqui 10 anos eu arrumar um emprego, em nome de Jesus está repreendido, não receba isso. Mas se daqui 10 anos eu arrumar um emprego, só daqui 10 anos, nesses 10 anos eu vou ser dizimista. Porque não é porque eu tenho, é porque eu sou. E eu só tenho porque eu sou. E Deus só vai entregar para a gente, irmão. Deus só vai abrir portas para a gente. Deus só vai entregar coisas grandes para as pessoas que se tornaram nele. Por exemplo, eu perguntei aqui no primeiro culto, tem algum advogado aqui? Tem algum advogado aqui hoje? Tem lá atrás um advogado, a outra ali. Se vocês ficarem
Vocês não têm uma ação na justiça, correndo, tramitando na justiça. Não tem. Não estou mais advogando, não tem uma ação. Você deixa de ser advogado por causa disso? Você deixa de ser advogada por causa disso? Não. Então você não precisa ter uma ação tramitando na justiça para dizer que você é advogado ou advogada. Por quê? Porque você é mesmo não tendo uma ação tramitando no teu nome lá, no teu registro de advogado. Então é a mesma coisa o dizimista. Eu não sou dizimista porque eu estou trabalhando. Eu sou dizimista porque eu me tornei. Tem alguém entendendo o que estou pregando aqui? Então Ana, ela se torna antes do filho chegar. Ela diz, eu vou devolver para o Senhor. E sabe o que é mais lindo? Todo mundo ia para a igreja levando um animal para sacrificar. Todo mundo indo para a igreja. Um com uma ovelha, outro com um cordeiro, sabe? O outro com uma pombinha embaixo do braço. E Ana está indo para a igreja levando o filho dela. Ana está indo com o filho. Aí quando chega na igreja, todo mundo entrega um animal para sacrificar. E Ana entrega o filho. Ela deixa o filho e vai embora. Irmão, quando você sair daqui, saia com a sensação de ter deixado aqui o seu melhor, irmão. Porque aí você não vem mais como pedinte, você vem para entregar, você vem para adorar, você vem para celebrar, você vem para entregar para Ele. E se Ele quiser, Ele faz alguma coisa, mas fazendo ou não, você vê aqui e deixou o seu melhor. Você entende isso? Ana chega e entrega o teu filho enquanto todo mundo está deixando um animal. A Bíblia diz assim, ó, Salmo 116, 12. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que eu posso dar ao Senhor, irmão? Eu não dou nada, você não dá nada, você devolve para Ele. Porque, irmão, o Dia dos Pais, eu tenho uma filha de 7 anos. Dia dos Pais é um negócio muito legal, muito legal. Porque a minha filha já está numa idade de dizer o que ela quer me dar. Então ela chega para minha esposa e fala o que ela quer me dar. E aí, irmão, ela me pede o dinheiro. Fala, papai, dá. Aí minha esposa vê quanto é o presente, né? A camisa, alguma coisa. Ela fala, papai, me dá 120 reais. Eu já sei para que é, irmão. Aí eu vou lá, dou o dinheiro à mãe dela. Aqui, ó, o dinheiro, tá. Aí ela vai ao shopping com minha esposa e compra uma camisa ou um presente para mim. Aí no Dia dos Pais ela vem, papai, presente. Aí eu pego, abro e a camisa, né? Ou é qualquer um outro presente. E aí ela tá me dando um presente do dinheiro que eu dei. E eu faço toda aquela festa, né? Eu falo, meu amor, obrigado. E eu me emociono com ela me dando aquilo que eu dei para ela. Então ela está devolvendo aquilo que eu dei. Mas ela com o coraçãozinho dela, eu que dei. Ela está toda feliz. E eu me emociono. Às vezes até choro. Por quê? Porque ela está devolvendo aquilo que eu dei para ela. Então eu sei que ela não está me dando nada. Eu sei que ela só está devolvendo. Mas é pela poesia do ato. Você entende isso? Irmão, quando você oferta ao Senhor, quando você dizima, quando você é fiel ao Senhor, soa para Ele como uma poesia. Porque você só está devolvendo aquilo que Ele te deu. E a gente não, a gente chega e fala assim, ó, aqui ó, minha oferta, estou dando minha oferta aqui, eu estou sacrificando. Sacrificando o quê, irmão? É só uma poesia, a gente só está devolvendo aquilo que Ele nos entregou. Você só devolve. E quando é que isso flui? Quando é que isso flui no coração de Deus? Isso flui quando vira uma poesia. Isso flui quando você entende que não está sacrificando. Isso flui quando você entende que só está devolvendo para Ele. Você só está sendo grato por tudo aquilo que Ele tem feito por você. É só isso, irmão. Ó, Ana se tornou, recebeu e depois entregou. O passo a passo é esse, irmão. Primeiro você se torna. Depois que você se torna, aí você recebe dele. E depois que você recebe, você entrega. O problema é que a gente quer entregar para provar a Deus que Ele tem que dar para a gente. Não, você só deu porque antes Ele te deu. Você só devolveu porque antes Ele deu para você. Você entende isso? Então primeiro Ana se torna em Deus, depois ela recebeu e depois ela entregou. Então, ó, só devolve, irmão, quem antes se torna. Porque se você não se tornou em Deus, você não devolve, você dá. Porque é o sentimento. Você acha que está dando, porque você não se tornou. É o que eu falei aqui, irmão. Você não é dizimista porque você dá dinheiro. Você é dizimista porque você se tornou nele. Dilma, de novo, irmão? Quem está entendendo, diga amém.
Então Ana se compromete com aquilo que ela ainda não tem. Aí Deus fala, então eu vou te dar, porque eu sei qual é o destino daquilo que eu estou te dando. Deus entende, porque quando a gente se torna nele, quando você se torna nele, Deus entende, irmão, Deus entende para onde é que vai a provisão que Ele está te entregando. Então, se Ele sabe para onde vai, se Ele sabe que vai voltar, se Ele sabe que você é fiel, que você é obediente, então Ele entende para onde vai, Ele entende para onde vai retornar, Ele entende que Ele tem você, e por Ele ter você, Ele te abençoa. Por Ele ter você, por Ele saber para onde vai essa provisão financeira que Ele trouxe para a tua vida, então Ele abre as portas, então Ele prospera, então Ele faz milagres, então Ele traz a provisão. Precisa se tornar nele. Porque senão a gente fica assim, eu estou dando, agora eu quero, estou dando, eu quero de volta. Porque o que acontece aqui, irmão, eu falei aqui de advogado, a Bíblia diz assim, ó, o povo pergunta em Malaquias 3:10, diz assim, Senhor, no que é que nós te roubamos? Lá em Malaquias capítulo 3. Aí o Senhor fala, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Irmão, como pode um Deus espiritual ser roubado materialmente? Como pode um Deus espiritual ser roubado materialmente? Você consegue entender isso, irmão? Se você conseguir entender isso, você fala para mim. Porque um Deus espiritual é roubado de forma material. Aonde te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Deus, Ele usa o seu dinheiro, irmão. Deus vai ao shopping fazer ceia de Natal, comprar roupa para ele virar o ano. Deus não usa seu dinheiro. Usa, sim ou não? Não, Deus não usa. Você lembra quando, por exemplo, Ana entregou um filho para Deus? Entregou um filho. Como pode Deus receber uma criança de oferta? Recebeu uma criança. Isso é oferta para Deus? Lembra quando os magos foram lá em Jesus? Deram o que para Jesus de presente? Chupeta, mamadeira e fralda, foi isso? Se tivessem dado isso, você entenderia. Não, tá certo. Só que deram ouro, mirra e incenso. Ou seja, deram algo que a criança não ia usar. Porque não tem a ver com o dinheiro, não tem a ver com o objeto da sua semente, da sua oferta. Tem a ver com honra, tem a ver com obediência, tem a ver com fidelidade. Porque não é o seu dinheiro que Deus quer você, irmão. Porque o que acontece aqui, na lei, o que Moisés disse na lei lá, que Deus mandou Moisés falar para o povo? Que o povo não podia adulterar, sim ou não? Não adulterarás. Então, a lei, ela está preocupada com o teu ato. A lei não está preocupada com quem você é por dentro. A lei não está preocupada em quem você se tornou. Ela só está preocupada em você não cometer o ato. Então, na capitulação penal lá, matar alguém, se você matar, tem a sanção penal, você vai pagar pelo crime que você cometeu. Só que para você pagar diante da lei, você tem que cometer o ato, você tem que ir lá e matar. Agora, se você planejar cometer o ato, você pensa na tua casa, vou pegar a arma, vou lá na casa dele, vou chamar, quando ele aparecer, vou dar 3 tiros, quando cair no chão, ainda vou dar um chute ainda e vou embora. Você planejou isso. Você está indo para lá para matar a pessoa, está indo com uma arma. Chegou no meio do caminho, você, não, vou fazer mais isso não, voltou. Aí você vai na delegacia e fala para o delegado, eu planejei matar uma pessoa, ia dar 3 tiros nela, quando caísse no chão, ainda dar um chute ainda, e ir embora, mas no meio do caminho eu desisti e fui embora para casa. O delegado vai te prender? Porque a lei não está preocupada com o que você pensa, a lei não está preocupada com o que você está planejando. A lei está preocupada e a sanção penal vai vir a partir do momento que você comete o ato. Então Moisés fala assim, não adulterarás, ponto. Aí Jesus vem dizendo assim, se você pensar, só de você pensar, olhar para uma mulher e desejar aquela mulher, e configurar aquilo ali na tua cabeça, você já cometeu adultério com ela, sem você cometer o ato, só na mente. Por quê? Porque a lei, ela proíbe o ato, mas a graça veio mudar você por dentro. Você entende? A graça veio mudar você por dentro, irmão. É aqui dentro. Então não é só pegar o dinheiro e falar, sou fiel e acabou. Não, Jesus quer que você se torne um dizimista por dentro. É por isso que Abraão, ele falou assim, Senhor, eu vou dar o dízimo de tudo. Eu vou dar o dízimo de absolutamente tudo. Deus falou, vai, vou, pega seu filho, sobe no monte, sacrifica o teu filho. Aí ele pega lá a faca, o punhal, quando ele vai sacrificar, Deus fala, não precisa. Porque agora você não é só dizimista porque você dá tudo que vem à sua mão.
Você é dizimista porque você mudou por dentro. Porque o Senhor queria não Isaac, Ele queria Abraão. Ele queria entender se Abraão de fato tinha se tornado dizimista por dentro. Porque ela era capaz de entregar até o teu filho, de sacrificar até o teu filho. Irmão, eu quero profetizar sobre a tua vida aqui. Em nome de Jesus, em 2020, você não vai se tornar um dizimista. Você já se tornou aqui hoje pelo poder da sua palavra. Porque a tua fidelidade vai pavimentar o teu futuro. Irmão, teu filho vai colher coisas por causa da tua fidelidade aqui agora. Os teus netos vão colher coisas em nome de Jesus. Vão ser cuidados por Deus por causa da tua fidelidade aqui agora. Porque a tua fidelidade no presente vai asfaltar o teu futuro, vai pavimentar o teu futuro. Deus vai cuidar dos teus filhos, Deus vai cuidar dos teus netos. Porque o nosso Deus é um Deus geracional. Em nome de Jesus, você não vai ser, você já se tornou. Porque aí, irmão, o Senhor fala o que pra gente? Ele fala assim, ó, fazei prova de mim, não é isso que ele fala? Se você trazer o seu dízimo, fazei prova de mim. E aí, por a gente não ter se tornado, esse versículo não funciona pra gente. Porque a gente dá para barganhar. A gente entrega o dízimo e fala, ó, a tua palavra fala isso, eu quero que o Senhor cumpra a tua palavra. E não faz, irmão. Porque isso aqui só funciona quando você se torna. Irmão, a Bíblia inteira fala sobre isso. Lembra de Pedro? O Senhor fala para Pedro, Pedro, que os homens dizem que eu sou? Aí o Senhor, que o Senhor é profeta Eli, Jeremias e tal. Aí o Senhor fala, e vocês, o que vocês pensam? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí o Senhor fala, foi o Pai que te revelou isso. Aí ele vai e diz para Pedro, te digo que tu és pedra. Ou seja, Pedro até sabe quem ele é, porque Jesus falou, mas ainda não tinha se tornado. Ele só ia se tornar lá em Pentecostes. Lá depois. Então, o que eu quero dizer com isso é, você precisa entender quem você é e se tornar, porque aí as coisas começam a funcionar. Aí você consegue reconfigurar o que eu falei lá em Adão. Você consegue reconfigurar quando você se torna nele. Você lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás aonde? No céu. Aí depois diz o quê? Venha o teu reino, não é isso? Então, olha Deus reconfigurando a gente. Venha o teu reino, a gente tem que viver o céu na terra. Agora, a gente precisa entender essa oração. Porque não é só você dizer venha o teu reino. É você se tornar para depois pedir venha o teu reino. Porque a palavra aqui, na oração, Pai Nosso, é Abba. E Abba é o que, irmão? Papai. Então Jesus está dizendo assim, quando você for orar, ore assim, Papai que estás no céu. Porque quando você orar, Papai que estás no céu, é porque você se tornou. Aí, como você se tornou, você tem autonomia para dizer, venha ao teu reino. E aí tudo é reconfigurado. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque, irmão, quem aqui vai orar e fala papai? Quem aqui chama o seu pai de papai? Ali, tem uma ali que chama. Minha filha não me chama de pai. Minha filha não me chama. Ontem à noite, mano, me chamou de papai 300 vezes. Papai, vamos brincar comigo. Papai, me leva lá fora. Papai, não sei o que. Papai, não sei o que. Papai, faz miojo para mim. Papai, não sei o que. Tudo papai. Quando eu estou em casa não tem mamãe, é papai. Tudo sou eu. Ainda mais que eu voltei de viagem. Aí, escute só. Por que é que Jesus está dizendo que a gente tem que começar a oração dizendo Papai que estás no céu? Porque ele chegou para Nicodemos e falou assim, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Quem nasce de novo, volta a ser criança. Você entende isso? Espiritualmente falando, Deus está falando, você tem que reaprender tudo da perspectiva do reino. Porque Nicodemos era mestre da lei, ele sabia tudo sobre a cultura judaica. Sabia tudo sobre a Torá. Só que o Senhor está falando, mesmo sabendo tudo sobre a lei, você tem que reaprender tudo do ponto de vista do reino. Então você tem que nascer de novo, tem que ser criança de novo. Aí ele fala para o jovem rico, você quer ver o reino de Deus? Você precisa se fazer como uma criança. Então eu posso pegar minha filha que tem 7 anos e falar assim, filha, tem aqui miojo, tem aqui lasanha da Turma da Mônica, você põe no micro-ondas, aperta ali, fica aí. Aí eu vou viajar uma semana e deixo ela em casa. Quando voltar, irmão, minha filha vai estar morta. Por quê? Porque uma criança, ela é totalmente dependente do seu pai.
Jesus está falando, você quer viver o reino de Deus na terra? Então você precisa se tornar uma criança. Você quer ver o reino de Deus? Você precisa se tornar uma criança, porque quando você se torna uma criança, você não chama ele de pai, você não chama ele de Jeová, você chama ele de papai. Não que você não possa chamar de Jeová, não que você não possa chamar de pai, mas você está entendendo que só uma criança chama o pai de papai. Então ele está dizendo, quando você se tornar uma criança, você pode dizer, papai que estás no céu, venha o teu reino. E aí o reino vem, porque você se tornou. Então não é o que você faz, é o que você faz depois de ter se tornado nele. Tem alguém entendendo aqui, irmão? Eu contei aqui, irmão, no primeiro culto, uma experiência que eu tive. Eu fui sócio com 2 amigos de uma empresa. E eu trabalhava na Contax, como operador telemar, ganhava menos que um salário mínimo. E o meu sogro cismou que queria pagar a faculdade para mim. E eu quero contar essa experiência aqui para fazer você entender, porque, irmão, a gente, não é fazer barganha com Deus, como eu disse aqui. Eu sou dizimista, portanto quero colher. Eu sou dizimista, sou ofertante, portanto eu quero colher. Porque, irmão, quando você se torna em Deus, você não fica contabilizando as tuas sementes. Você não fica assim, ó, eu semeei aqui, eu quero colher aqui, eu vou ficar vigiando aqui até eu colher isso aqui. Não, irmão, já se tornou tão natural, já entrou no seu DNA, já foi reconfigurado isso em você, que você vai semeando, e quando você começa a colher, você já não sabe nem de que semente é. Você fala, essa colheita aqui é de qual semente? Não sei, porque eu não fico contabilizando, eu não fico olhando para a semente e falando, essa árvore aí, todo dia você vai lá dar uma olhada, joga uma aguinha, quero ver, nasce aí. Não, irmão, você não semeia porque você quer fazer barganha com Deus, porque você quer, porque já está no seu DNA. Já está tanto no seu DNA, é como você levantar a sua mão para adorar, é como você vir um culto. Você está semeando, você é grato, porque você só semeia porque você recebeu, você só devolve. E daqui a pouco começa a vir a colheita e você não sabe nem de onde mais você está colhendo. Tem colheita minha aqui que eu não sei nem da onde, mano, nem da onde saiu, que eu não lembro mais. Então eu, na faculdade, perrengue danado, ganhando menos que o salário mínimo, quer dizer, sem fazer faculdade, meu sogro um dia cismou e falou, eu vou pagar a sua faculdade. Eu falei, que é isso, sogro? Vou pagar a sua faculdade. Eu falei, não, eu estou sem graça. Ele, vou pagar. Eu falei, não, ele, vou pagar. Eu falei, já que insiste. E ele falou, é minha oferta para Deus, eu quero semear na tua vida e se você impedir isso, você vai impedir minha bênção com Deus. Aí eu fiz um pouco de força e deixei ele semear na minha vida. E começou a pagar a faculdade para mim. E na faculdade uma menina apareceu querendo que eu comprasse um apartamento no empreendimento que ela estava vendendo. Estava na planta ainda, não tinha nada construído. E era um mega, irmão, condomínio. Mais de 40 itens na área de lazer. E eu não tinha condições nenhuma. Meu sogro estava pagando minha faculdade e eu ganhava menos que um salário mínimo. E eu falei, não tem como eu comprar. E ela me deu um folder tão bonito que eu queria devolver para ela. Ela falou, não, fique e dá para alguém que você conhece e tal. Eu jamais iria imaginar. Depois me formei, aí fui trabalhar. Fui abrir uma empresa com 2 amigos, começamos a ganhar dinheiro e fomos comprar um apartamento, os 3. Aonde? Nesse condomínio. Faltando 6 meses para entregar a primeira fase, chegamos lá. Aí chegamos lá, fomos apresentar a documentação e a gente tinha que movimentar durante 6 meses R$2.000 na conta para poder comprar o apartamento. E nós 3 fizemos a mesma coisa, vamos movimentar. Só que os meus 2 amigos, que eram sócios meus na época, os 2 movimentaram 2.000 como? Colocava 2.000, pagava uma conta no débito, sacava uma parte, pagava outra coisa no débito, pagava o cartão de crédito no débito. E eu não sabia, eu colocava R$2.000, 2 dias depois sacava os 2.000. Quando chegou lá na corretora, que ela foi ver, ela falou, não, isso não é movimentação, você fez errado, não era assim que eu expliquei. Eu falei, não era não, ela falou não, eu falei não, ela falou não. E agora? Botou a nossa ficha lá para aprovar. Aí, um dos meus 2 amigos, né, que não eram cristãos, que estavam lá também, os 2 começaram a pagar 1.400 e pouco de parcela, porque eles não passaram pelo plano Minha Casa Minha Vida. E eu passei pelo plano Minha Casa Minha Vida. E o meu apartamento eu comecei a pagar R$600 e eles 1.400 e pouco. Hoje eu pago 580 e pouco, porque ainda vai caindo as prestações, irmão.
E eles perguntaram para mim, por que a gente fez tudo certo, deu errado, você fez tudo errado, deu certo? Eu falei, porque eu sou dizimista. Agora, se você me perguntar de qual semente foi, eu não sei, eu não lembro. Eu contei na palestra que eu dei para os casais desse ano, aqui na igreja, e eu falei que quando eu era adolescente, eu tocava bateria, e na minha igreja não tinha bateria. E aí os irmãos fizeram lá um carnê para comprar uma bateria para a igreja. E aí cada um dava lá um valor para poder no final do mês, todo final do mês, pagar a parcela da bateria. E na época era uma Pio, né? Uma bateria que era o sonho na época, né? E eu tocava a bateria na igreja, só que eu não tinha participado, porque eu era um adolescente, não tinha como pegar um carnê para pagar. Irmão, como eu ficava triste usando um instrumento que eu não tinha ajudado a pagar. E eu digo que era uma tristeza santa, irmão. Porque eu falei, Senhor, como eu queria participar, como eu queria ajudar. Porque eu estou usando um instrumento que a igreja está pagando e eu não estou fazendo nada, e eu é que estou usando. E aí porque irmão, eu já era dizimista sem nunca ter trabalhado, irmão. Você entende isso? Porque no meu coração eu não queria ter um emprego para ser dizimista. O meu coração já era dizimista antes de nunca ter trabalhado na vida, irmão. Porque o segredo é quem você se tornou nele. Você entende isso, irmão? Queria que você saísse daqui entendendo isso. É quem você se tornou nele, irmão. Então eu já era dizimista sem nunca ter dado um dízimo, sem nunca ter trabalhado. E aí quando eu trabalhei, irmão, eu participava de tudo. Agora carnê para comprar os bancos da igreja, eu participava. Carnê agora para colocar o forro da igreja, eu participava. Por quê? Porque o Senhor sabia quem eu tinha me tornado nele. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que a gente já está chegando no final. Irmão, você teria coragem de levar para a sua casa algo que não te pertence? Você teria coragem de passar na rua, achar uma carteira, olhar lá a carteira com os documentos e ter dinheiro dentro e você devolver só a carteira com os documentos e não o dinheiro? Não, eu achei uma carteira, mas não tinha dinheiro. O dinheiro você embolsou e levou para sua casa? Você não tem coragem de fazer isso. Você tem coragem de uma bicicleta não tá com corrente, você pegar a bicicleta e levar para sua casa? É igual um rapaz falando que estava no Japão, chegou lá, as pessoas paravam a bicicleta no shopping assim, entrava e não trancava a bicicleta. Aí ele achou aquilo curioso e perguntou pro japonês, falou, por que você deixa a bicicleta aqui fora e não tranca a bicicleta? Ele, não, porque eu deixo. Mas você não tem medo de ninguém roubar, não? Aí ele falou, mas quem roubaria uma bicicleta? Mas quem faria isso? Humilhou o brasileiro, né, irmão? Aí ele falou, tá bom. Quando ele entrou, o brasileiro falou, fui lá e roubei a bicicleta para ele ver que brasileiro não é otário. Quem levaria, irmão, algo que não te pertence para casa? Você não levaria, irmão, não é teu. Eu contei aqui no primeiro culto que eu fui pregar em Brasília, aí eu saí correndo, né, porque a igreja foi me levar atrasado para o aeroporto, aí eu fui correndo para o raio-x, entrei lá, passei pelo raio-x e deixei meu iPad bem no carrinho do aeroporto e com R$300 dentro da capinha do iPad. Entrei lá, embarquei, dentro do voo, fui pegar o iPad na mochila, cadê o iPad? Aí eu lembrei, esqueci lá no negócio do carrinho. Aí fui falar com a aeromoça, ela ligou para o raio-x, a porta do avião já estava fechada, ligou, ninguém tinha achado. Falou, não achou. Eu voltei para o meu assento, irmão, triste, sentei. Aí o rapaz estava sentado ao meu lado, no avião, puxou um iPad igualzinho meu, irmão, a capa, tudo, irmão. Abre, põe o fone e começa a assistir um vídeo, um filme. Eu falei, o diabo ainda está curtindo com minha cara ainda. Eu falei, Senhor, eu não acredito que eu perdi o meu iPad, Senhor. Eu não acredito que eu perdi R$2.400 na época. Eu não acredito que eu perdi o meu iPad. Eu fui de lá de Brasília até no Rio, falando, não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Aí cheguei em casa, liguei para o pastor e falei, pastor, meu iPad ficou dentro bem no carrinho, só acredito. Eu nem falei na intenção do pastor ir no aeroporto, irmão. Falei, quem é que vai achar um iPad com R$300 e vai devolver no aeroporto de Brasília, irmão? Se fosse aeroporto de Congonhas, né, irmão? Se fosse qualquer outro aeroporto, até você tinha uma esperança, mas Brasília, irmão. Aí ele falou, vou lá no aeroporto ver. Eu falei, vai ver o quê, pastor? Ele, vou lá. E foi. Chegou nos achados perdidos e falou, o iPad que sumiu, perderam aqui hoje e tal.
Aí falaram, está aqui, devolveram. Aí o pastor falou, está aqui. Eu falei, pastor, pergunta se foi um deputado ou um senador que achou. Aí ele falou, foi não. Eu falei, ah, tá. Aí eu falei, pastor, não é querer muito não, não é querer muito, né? Já é um milagre. Mas o senhor sabe dizer, ele está aqui, os R$300 que estava dentro da capinha, está aqui também. Irmão, pegaram o iPad com R$300 dentro e devolveram, irmão, nos achados e perdidos. Porque a pessoa entendeu, eu não posso levar para minha casa aquilo que não é meu. Irmão, a gente leva para nossa casa aquilo que não é nosso. O dízimo, a oferta, não é teu, é para você devolver para o Senhor. E por que é que a nossa vida não prospera? Por que é que a nossa vida não acontece, irmão? É porque muitas vezes a gente está levando para nossa casa aquilo que não nos pertence. E o Senhor está dizendo, vocês me roubam. Mas aonde que eu roubo o Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Irmão, o Senhor quer abençoar você, mas Ele só vai te abençoar porque tem gente vivendo no limite, irmão. Porque Deus dá o limite mesmo. Vou dar para você no limite. Porque, irmão, eu creio que Deus está levantando gente, que Ele vai entregar ideias, que Ele vai dar provisão financeira, que Ele vai prosperar, que Ele vai fazer crescer, mas de gente que se tornou nele, porque vai devolver aquilo que o Senhor tem dado para você. Porque eu tenho dito isso, irmão, o meu dinheiro é apostólico, irmão. O meu dinheiro é apostólico. Eu falei isso no primeiro culto e vou falar aqui agora. Grava o dia de hoje, dia 29 de dezembro de 2019. Eu vou vir aqui pregar, que eu vou pregar aqui até eu morrer, irmão, em nome de Jesus. Algumas pessoas concordaram, obrigado. Você vai encontrar comigo, irmão, não sei se daqui 1 ano, 2 anos, eu espero que seja para ontem. Que a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como se fosse o dia de ontem. Quero que Deus faça isso com pressa. Eu vou chegar aqui e vou falar, irmãos, agora o meu ministério está sustentando 5 missionários. Irmãos, agora meu ministério está sustentando 10 missionários. Eu quero chegar aqui e poder dizer para vocês, irmão, lembra daquele projeto que eu tenho com os moradores em situação de rua, que toda quarta-feira a gente faz um churrasco com os moradores de rua? Você vai falar, lembro. Então, conseguimos comprar o terreno lá em Alcântara. Eles não dormem mais na rua, eles têm um lugar agora, eles têm um terreno, eles têm uma barraca de camping pelo menos para dormir, com o portão fechado, vai ter um banheiro para eles tomarem banho, vai ter uma lavanderia para eles lavarem a roupa, vai ter um lugar para eles se cuidarem. Eu vou chegar para você e falar, irmão, lembra daquele sonho de ter um asilo na minha cidade? Então, eu montei o asilo está funcionando, ninguém precisa pagar nada, estamos cuidando de tantos idosos lá. Eu acredito que essas coisas vão acontecer, porque Deus sabe quem eu me tornei. Ele sabe que se Ele me entregar, eu vou devolver. O meu dinheiro é apostólico, o meu dinheiro não é para cuidar só da minha família, o meu dinheiro é para cuidar de quem precisa, irmão. Você entende isso, irmão? Que o seu dinheiro seja apostólico, que você não seja como Ana antes de se tornar. Não, Senhor, eu quero para tapar a minha vergonha, eu quero para honrar o meu marido, eu quero porque eu estou sendo humilhada pelas pessoas, eu quero para levantar um troféu, eu quero para mostrar que eu também sou capaz, eu quero só porque eu quero ter um carro melhor, eu quero só porque eu quero ter uma roupa melhor. Você pode ter roupa melhor, você pode ter carro melhor, mas esse não tem que ser o seu foco. Você precisa dizer para Deus e se tornar nele, Senhor, eu quero porque o meu dinheiro tem propósito, vai ser para abençoar vidas, vai ser para devolver para o Senhor, vai ser para ser fiel ao Senhor. Irmão, em dezembro agora, eu dei um dízimo, eu dei 10% daquilo que eu ganhei, e eu falei, Senhor, eu quero ser tão abençoado pelo Senhor, que eu quero dar o dízimo daquilo que eu recebi. Eu não quero dar o dízimo dos 10% que eu dei. Eu quero ser tão abençoado pelo Senhor, tão abençoado, que eu quero dar o dízimo não dos 10% que eu entreguei, mas daquilo que ficou para mim. Você entende isso, irmão? Porque se eu der o dízimo daquilo que ficou para mim, quanto que eu não ganhei? Porque quando você não se torna, você olha para 10 mil reais, que é o teu salário hoje. Aí você pega os 10 mil reais e fala, Senhor, eu vou dar 1000 de dízimo, então eu não ganho 10, eu ganho 9. Você começa a fazer conta com Deus, irmão. Começa a fazer conta. Você sabe, você entende? Minha esposa queria comprar uma roupa para ela para o Natal. Quanto eu posso gastar? Eu peguei o cartão e falei, pode gastar. Ela falou, mas quanto? Até quanto eu posso? Eu falei, amor, gasta. Aí quando ela saiu, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, tem como o Senhor ter misericórdia, não, Senhor, da minha alma, Senhor, abençoa, Pai. Porque, irmão, eu não posso fazer questão com a mulher que fez de mim o homem mais feliz do mundo, irmão.
Não dá para fazer questão. Eu não faço cálculo com minha mulher. Não dá para fazer cálculo. O que você gastou? O que você fez? Você comprou o quê? Quanto foi essa roupa? Essa camisa foi quanto? Sangue de Jesus tem poder. Não, irmão. Eu não posso fazer cálculo com Deus, irmão. Não posso fazer cálculo. Porque quando você não faz cálculo com Deus, Ele não calcula com você também, irmão. Eu quero profetizar aqui que Deus vai perder as contas com você, irmão. Ah, recebe essa palavra aqui. Deus vai perder as contas com você, irmão. Em nome de Jesus, se o seu dinheiro é apostólico, o dinheiro que você não tem, se ele já é apostólico, Deus vai entregar o cartão e vai dizer: eu sei que você vai financiar o meu reino. Toma o cartão, vai. Ah, quem recebe o cartão de Deus aqui, irmão? Você recebe essa palavra, irmão? Você recebe essa palavra? Não leve para tua casa aquilo que não te pertence. A Bíblia diz que Samuel foi criado na igreja, não foi criado na casa dela, de Ana. Porque Ana entendeu, essa criança não é minha, essa criança é do Senhor. Essa criança é para devolver para o Senhor. Ela devolveu para o Senhor uma criança. E essa criança se tornou juiz, profeta e sacerdote. Nunca ninguém em Israel acumulou 3 funções, irmão. Ou o cara era profeta, ou o cara era sacerdote. Ele se tornou juiz, sacerdote e profeta, porque uma mulher devolveu o que ninguém tinha coragem de devolver.